Does Harvey know about you and his little bully? Where are they? Killing is making a choice. Where are they? Você já imaginou aprender inglês com o próprio Coringa e Batman? No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma cena icônica de O Cavaleiro das Trevas para analisar expressões, pronúncias e estruturas gramaticais na prática. Você curte aprender inglês de um jeito dinâmico, assistindo filmes e séries? Então prepare-se porque eu vou analisar a fundo algumas falas, desde contrações coloquiais até nuances de significado. E tudo isso pode turbinar seu listening, vocabulário e até sua confiança ao falar. Então bora pro vídeo sem enrolação. Bom, então vamos ver aqui a primeira parte. Never start with the head. The victim gets all fuzzy. He can't feel the next. See? Então a primeira frase aqui, never start with the head, ou seja, nunca ou jamais comece pela cabeça. O never eu deixei em vermelho aqui. Também pode ser jamais. Mas aqui o nunca, entre aspas, funciona perfeitamente. Então, nunca comece pela cabeça. Mas também o jamais é, claro, ele cabe pela narrativa, né? Jamais comece pela cabeça, nunca comece pela cabeça. E uma observação gramatical, o start, ele não termina com S nesse caso. Ele usou o verbo no infinitivo, start, sem um S, sem terminar com S. Porque é imperativo, é uma ordem, é um aconselhamento. Não comece pela cabeça, nunca comece pela cabeça. Tem a ver com isso daí, porque tá no imperativo. Aí, segunda frase. The victim gets all fuzzy. A vítima fica toda zonza. Gets, eu deixei amarelo, tem o S no final. Tem o S no final porque o sujeito é o the victim. The victim. Tá na terceira pessoa do singular. E se fosse victims, tivesse no plural, aí seria get, não seria gets. É uma observação de nuance, o fuzzy pode significar tonta, confusa, ou até com a visão embaçada. Aí a terceira frase, he can't feel the next. Ele tava tentando completar a frase, mas aí o Batman bateu na mão dele. Aí depois ele fala, see, você viu? Então, he can't feel the next significa ele não consegue sentir o próximo, viu? O can't, ele está em vermelho, deixei em vermelho, porque é uma contração de cannot. Cannot, tá na negativa, ou seja, não consegue, é incapaz de. E o feel, ele permanece sem um S no final, porque após uma contração de modal, que é o can, nesse caso, mas o can ele tá na negativa. Após uma contração de modal, o verbo principal está sempre no infinitivo sem o to. Então, por isso que aqui no final não tem o S. Agora, se tirasse isso daqui, he feels faria mais sentido, mas agora he can't feel já faz mais sentido. Então, tudo depende. E só essa observação aqui na montagem da frase. Vamos para a segunda parte. You wanted me. Here I am. I wanted to see what you'd do. And you didn't disappoint. You let 5 people die. Then you let Dent take your place. Então, a primeira frase aqui da parte 2, you wanted me, here I am. Você me quis, aqui estou. Wanted, deixei em amarelo, ele está no passado. E o here I am significa que estou, ou aqui me tem, mas faz mais sentido, eu acho que é até mais natural você interpretar como aqui estou. Então a frase fica, você me quis, aqui estou. I wanted to see what you do. E perceba que quando você for pronunciar aqui o you'd, você termina com D, um som de D no final. You'd. Então o que significa essa frase? Eu queria ver o que você faria. E uma observação, deixei em amarelo, é uma contração do you would. O you'd significa you would. Ou pode ser uma contração do you had, dependendo do contexto. Mas aqui é would. And you didn't disappoint. E você não me decepcionou. Então, didn't disappoint é passado. Portanto, não decepcionou. E acrescentamos o me, não me decepcionou, para ficar mais idiomático em português. É claro que aqui a gente não vai fazer uma tradução literal de tudo, mas a gente vai tentar fazer uma tradução mais natural para o português, que faça mais sentido. Não adianta a gente ficar traduzindo tudo literalmente, mas o mais importante é entender o sentido, tentar soar mais natural para o português. Então, you didn't disappoint, aqui na minha narrativa, significa e você não me decepcionou. You let 5 people die. Você deixou 5 pessoas morrerem. Então, o let, que aqui está em amarelo, ele fica igual no passado e presente em pronúncia. Mas aqui é claramente passado. People já é plural. Então, não se acrescenta o S no final. Você vai falar peoples. Você fala people. Já está no plural. São pessoas. E o let, ele não vai terminar com ed no final. Ele já está no passado. Você deixou 5 pessoas morrerem. E aqui a última frase. Then
you let Dent take your place. Ou seja, então você deixou Dent tomar o seu lugar. E uma observação gramatical é que depois do let, isso daqui eu não sublinhei. Mesmo que ele tá no passado, o verbo que vem em seguida é sempre no infinitivo sem o to. Então, take e não takes ou he takes. O take, que é o verbo, ele não tem um S no final. Ele só fica take mesmo. O verbo tá no infinitivo sem o to. Então não é to take. Parte 3. Even to a guy like me, that's cold. Where's Dent? Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. But I know the truth. Even to a guy like me, that's cold. Ou seja, até para um cara como eu, isso é muito cruel. Então, even aqui significa até, ou até mesmo. E o that é uma contração de that is. E é usado o cold, no sentido figurado de cruel, sem compaixão, frio de coração, até mesmo frio calculista, mas nesse contexto, você é frio de coração, você não tem compaixão, cruel, tal. Where's Dent? Onde está o Dente? O Harvey Dent. Mas aqui tá falando o sobrenome, o Dent. Então, where's é uma contração de where is. E não é para você se confundir com where are. Quase nem dá para ouvir na pronúncia, né? Where is, where's. Se for falar literalmente o where is, aí já dá para perceber, mas com a contração quase você nem percebe. Where's. E aqui o terceiro. Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. Aqueles otários da máfia querem que você desapareça para poderem voltar ao que era antes. Então, mob aqui refere-se a uma máfia ou gangue organizada e não é uma multidão genérica. E o fools significa idiotas, otários. O gun ele tá em amarelo, que ele está no particípio do verbo go, e o were também deixei em amarelo. Então, quer dizer, não é para você colocar o was, que tá falando the way things were, e não é the way things was. Tem que ser o were, porque things tem o plural aqui. E aí, como tá falando do passado também, então tem que ser were. But I know the truth, mas eu sei a verdade. O know, ele está no presente simples, e você vai deixar dessa forma know para pessoas como I, you, we, they, ok? Não vai ter o S no final. Vamos ver a parte 4. There's no going back. You've changed things. Forever. And why do you want to kill me? I don't want to kill you. Então veja aqui. There's no going back. Não há como voltar atrás. Esse é o significado. There's, tá aqui em amarelo, é uma forma contraída do there is. Mas se você quiser contrair, there's. E no going back, literalmente, nenhum retorno ou nenhum jeito de voltar. Esse é o significado. You've changed things forever. Você mudou tudo para sempre. Em amarelo, you've significa you have. You've é uma contração do you have. Terceiro, then why do you wanna kill me? Então, por que você quer me matar? Em perguntas simples, no presente simples, perceba, usamos o auxiliar do. A gente vai usar isso daqui, why do you wanna? E o wanna tá em amarelo, significa want to. Wanna é uma forma informal do want to. É muito comum em falas mais coloquiais mesmo. E aqui o quarto, I don't wanna kill you. Eu não quero te matar. O don't é uma contração do do not. E o wanna é a forma informal do want to, como a gente viu aqui atrás também. Vamos ver aqui a parte 5. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No. You complete me. You're garbage. You kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Então veja só. What would I do without you? Ou seja, o que eu faria ou seria sem você? Would, tá aqui em amarelo, expressa condicional. O que eu faria ou seria capaz de fazer sem você? Então, cuidado para não confundir com could, que indica habilidade passada ou possibilidade. Então, essa frase significa o que eu faria ou seria sem você. Go back to ripping off mob dealers? No. Voltaria a roubar mafiosos? Não. Coringa falou. Então, o que significa ripping off? Phrasal verb que significa enganar, passar a perna em alguém ou roubar, né? E até mesmo extorquir em certos contextos. Mob dealers refere-se a traficantes da máfia ou vendedores ligados à máfia, do que ele está conversando aqui. E a entonação go back to
sugere voltar a fazer aquilo de novo. Então, uma tradução é mais natural. Voltaria a roubar mafiosos? Não, não. Aí o terceiro, you complete me. Você me completa. Isso daqui quase nem tem dificuldade de entender. A gente provavelmente não tem dificuldade. You're garbage who kills for money. Você é um lixo que mata por dinheiro. You're, ele tá aqui em amarelo, é uma contração do you are. Essa palavra kill já termina com S. E isso já marca a terceira pessoa do singular, que é who kills, who kills. Don't talk like one of them, you're not. Não fale como eles, pois você não é assim. Então o Batman falou, você é um lixo que mata por dinheiro. E aí o Coringa falou, não fale como eles, pois você não é assim. Então, don't, eu coloquei em vermelho, contração do do not. One of them significa um deles, né, os membros da máfia. You're not, uma contração do you are not, que significa você não é. E aí já tá implícito um deles, né, você não é um deles. Então pra gente fazer uma tradução mais natural, a gente coloca assim, não fale como eles, pois você não é assim. Não fale como um deles, enfim. Parte 6. Even if you'd like to be, to them you're just a freak. Like me. They need you right now. When they don't, they'll cast you out. Like a leper. Então, veja aqui. Even if you'd like to be. Ou seja, mesmo que você quisesse. You'd é a contração do you would. You would. E o even a gente já explicou anteriormente também, né? Mas eu só tô colocando aqui para reforçar. To them, you're just a freak. Like me. Para eles, você é apenas um esquisitão, como eu. Então, to them, para eles, esse significado. To them, para eles, para os mafiosos lá. You're, de novo, tem uma contração. You are just, aqui, né? O apenas. Você é apenas um esquisitão. Freak é realmente esquisitão, aberração ou monstro, dependendo do tom, né? Nesse caso, parece mais esquisitão. They need you right now. Ou seja, eles precisam de você neste exato momento. O need está no presente simples e sem o S. Não termina com S aqui no final. Porque tem um sujeito no plural. Então, they need. Então, não tem needs. É need. E o right intensifica o now. Então, neste exato momento. Eles precisam de você neste exato momento. Então, o right ele já dá uma reforçada. But when they don't, they'll cast you out like a leper. Mas quando eles não precisarem mais, eles vão te expulsar como se você fosse um leproso. Don't, ele tá em vermelho, contração do do not. They'll, contração do they will. O cast you out é um phrasal verb que significa expulsar, rejeitar. E o like a leper, coloquei em sublinhado, compara a rejeição à forma como se evitava pessoas com lepra, como se fosse um leproso. Vamos imaginar, o Batman é um leproso e aí depois vão evitar ele como se fosse um desses caras, né? You're just a freak, você é um esquisitão. Eles vão te evitar como se fosse um leproso, coisa nesse sentido. Parece estranho, né? Leproso, mas a gente tem que buscar o sentido mesmo, tá? Se a gente for só na tradução literal, a gente vai ficar meio confuso. Parte 7, vamos lá? See, their morals, their code, it's a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be. Então, primeiro aqui. You see their morals, their code. Veja a moral deles, o código deles. Então, o their, coloquei em sublinhado, se refere aos mafiosos. Então, a repetição, their morals, their code, enfatiza que são princípios claros para eles, né? It's a bad joke. É uma piada de mau gosto. It's é uma contração do it is. E bad joke pode ter uma nuance de piada de mau gosto ou tiração de sarro, mas aqui a minha tradução é uma piada de mau gosto. Dropped at the first sign of trouble. Eles abandonam ao primeiro sinal de problema. O verbo drop, que ele tá aqui dropped, aqui é usado no passado, sem um S no final, claro, como parte de uma frase elíptica que complementa a ideia anterior. Their morals, dropped. Aqui tá tudo conectado, né? Dropped já tá no passado mesmo. Termina com ed. They're only as good as the world allows them to be. Eles só são tão bons quanto o mundo permite. Então, they're, ou seja, they are, contração do they are. E a construção as good as something é um comparativo. Tão bons quanto. E o allows concorda com the world, que tá na terceira pessoa do singular. O then, nessa frase, retoma they, ou seja, os mafiosos. Parte 8, vamos lá? I'll show you. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. See, I'm not a monster. Então, primeiro aqui, I'll show you, que significa vou te mostrar. I'll, tá aqui em amarelo,
uma contração do I will. I will. E aqui o segundo. When the chips are down, these. Quando a situação apertar, essas pessoas civilizadas, aqui ele vai continuar. Essas tais pessoas civilizadas. Então, when the chips are down é uma expressão idiomática, que significa quando a situação fica crítica ou quando o bicho pega. E these, ele colocou 2 vezes, these, concorda em número com people, que está no plural. They'll eat each other. Elas vão se devorar. They'll é a contração do they will, e eat each other é metafórico, significa vão se devorar ou vão se destruir mutuamente. See, I'm not a monster. Veja, eu não sou um monstro. I'm, aqui eu coloquei em vermelho, né? I'm, uma contração do I am. Em português, o veja funciona em contexto falado. Poderia ser, olhe, sabe? Eu não sou um monstro, mas o veja, eu não sou um monstro, faz mais sentido pra mim, né? Parte 9. I'm just ahead of the curve. Where's Dent? Have all these rules, and you think they'll save you. I have one rule. And that's the rule you'll have to break to know the truth. Aqui o Coringa falou, I'm just ahead of the curve. I'm é uma contração de I am. Ahead of the curve, o que significa estar à frente, estar adiantado em relação aos outros, não apenas fora da curva. Então, o que significa? Só estou um passo à frente. Outra coisa, where's Dent? Onde está o Dent, o Harvey Dent? Where's é uma contração do where is, né? O Batman tá perguntando, ele quer saber onde está o Dent. You have all these rules and you think they'll save you. Coringa falou, você tem todas essas regras e você pensa que elas vão te salvar. O these, coloquei sublinhado, é essas. E they'll, uma contração de they will. O quarto, I have one rule. Batman falou, tem uma regra. Then, that's the rule you'll have to break to know the truth. Então essa é a regra que você vai ter que quebrar para descobrir a verdade. That's é that is. E you significa you will, uma contração do you will. Have to indica necessidade, obrigação, ter que. E é diferente do need to, que é mais vívido, mas ambas podem aparecer. Então have to ele já se encaixa muito bem. Parte 10. Witches. The only sensible way to live in this world is without rules. And tonight you're gonna break your one rule. I'm considering it. Então o Batman falou, which is, significa que é. The only sensible way to live in this world is without rules. Ou seja, o único jeito sensato de viver nesse mundo é não ter regras. In this world indica neste mundo, sentido geral de existência, da existência, né? Sensible way é a maneira sensata, o modo sensato. Então a tradução, o único jeito sensato de viver nesse mundo é não ter regras. And tonight you're gonna break your one rule. E hoje à noite você vai quebrar a sua única regra. Tonight enfatiza um momento específico, hoje à noite, em vez de at night, que seria senso geral, à noite. Então, tonight tá falando que momento hoje à noite. You're é uma contração do you are. You gonna é uma forma informal de dizer going to. You gonna é bem comum de você usar. I consider it, ou seja, estou pensando nisso. I'm é uma contração do I am. You considering it refere-se a violar a regra. O Batman tá pensando em violar mesmo a regra, em matar o Coringa. Porque o cara tá nervoso, ele quer saber onde tá o Dent. Aí depois ele vai zoar a esposa, inclusive. A esposa do Dent. Parte 11. I know there's only minutes left, so you're gonna have to play my little game if you want to save one of them. Yeah. You know, for a while there, I thought you really were a Dent. The way you threw yourself after her. Então o primeiro aqui. You know there's only minutes left, so you're gonna have to play my little game. Ou seja, você sabe, só restam alguns minutos, então vai ter que entrar no meu joguinho. There's, eu coloquei em amarelo, significa there is. Em inglês mais natural seria there are only minutes left, porque o minutes está no plural, mas o Coringa ele pode usar there's coloquialmente. You're gonna, o que significa you're gonna? Significa you are going to. Gonna, lembra que eu falei que é uma forma coloquial do going to. Ou você pode dizer you will have to if you wanna save one of them. Então, o sentido total, se você quiser salvar um deles. Aí o Batman falou, deles? Então perceba, wanna, coloquei em sublinhado, é o mesmo que want to.
One of them refere-se a Dent ou a esposa dele, ou seja, um deles. O them, entre aspas, é a resposta surpresa de Batman. Ele tá perguntando, quem seriam eles? Deles o quê? O que você tá falando, Coringa? You know, for a while there, I thought you really were Dent. Sabe, por um instante pensei que você realmente fosse o Dent. Então, for a while there, por um tempo ou por um momento, esse significado. Thought, ele já tá no passado de think. E o quarto aqui, the way you threw yourself after her. Ou seja, mas o jeito que você se jogou atrás dela, o threw, deixei em amarelo, é o passado do throw. You yourself after her. O que quer dizer? Se jogou atrás dela. Um movimento pra salvá-la, né? Teve uma cena que o Batman pulou lá, o Coringa quebrou o vidro e jogou a esposa lá. Aí o Batman pulou pra salvar ela. Então ele falou, the way you threw yourself after her. Mas o jeito que você se jogou atrás dela, então o threw tá no passado. Yourself after her. Se jogou atrás dela. Movimento pra salvá-la. Parte 12. Look at you go! Does Harvey know about you and his little bunny? Where are they? Então, primeiro, look at you go. Olha só, você em ação, ficou nervosinho e tal. Então, não é uma tradução literal, igual eu já falei anteriormente. A gente vai tentar entender o sentido. Então, do jeito que o Coringa falou nessa cena, look at you go, que significa pra mim, ficou nervosinho, olha só, você em ação. Pra mim, essas traduções fazem mais sentido do que falar look at you go, olhe você indo. Uma tradução parece mais literal, mas vamos entender mais o sentido natural pro português, ok? Segundo, does Harvey know about you and his little bunny? Ou seja, o Harvey sabe de você e da coelhinha dele? O does, ele tá em amarelo. Já inicia a pergunta no presente simples, para he, she, it. E o know about quer dizer saber de ou saber sobre algo. His little bunny. O his se refere ao que Harvey tem ou se relaciona com a esposa. Eu tô falando his do que o Harvey tem, né, do Harvey Dent. His little bunny é o que quer dizer a esposa, no caso, se a gente for entender. Where are they? O Batman pergunta. Então, onde eles estão? O verbo to be vai antes do sujeito. Are they? Já começa com where, aí depois vai are they. Verbo to be, are, vai antes do sujeito. They. Parte 13, vamos lá. Killing is making a choice. Where are they? Choose between one life or the other. Your friend, the district attorney, or his blushing bride to be. Então aqui em primeiro, killing is making a choice, ou seja, matar é fazer uma escolha. Killing aqui funciona como sujeito, um substantivo verbal. Então, o ato de matar é fazer uma escolha. E a construção is making enfatiza que matar implica escolher. Where are they? O Batman pergunta de novo. O cara tá nervoso. Onde eles estão? Onde estão eles? O they retoma as duas vítimas. Terceiro, choose between one life or the other. Então, a escolha entre uma vida ou outra. Choose é imperativo, que significa escolha. Between, deixei sublinhado, que significa entre uma vida ou outra. O Batman vai ter que escolher ou a esposa do Harvey ou o Harvey Dent. Your friend, the district attorney, or his blushing bride-to-be. Seu amigo promotor público ou a noivinha recatada. District Attorney, em português mesmo, promotor de justiça ou promotor público. E bride-to-be, futura noiva ou noiva prestes a casar. E blushing significa corada, toda corada ou ruborizada. Indica timidez ou nervosismo do personagem. Mas a tradução que fez mais sentido pra mim é seu amigo promotor público ou a noivinha recatada. Parte 14. You have nothing to threaten me with. Nothing to do with all your strength. Don't worry, I'm gonna tell you where they are. You have nothing to threaten me with. Ou seja, você não tem como me ameaçar. Have está no present simple. E o nothing funciona como objeto direto, nada. To threaten me with é um complemento verbal. Com que me ameaçar. To threaten me with. Você não tem como me ameaçar. Segundo, nothing to do with all your strength. Nada a fazer com toda a sua força. Aqui eu não vejo tanta dificuldade nessa frase, em tentar traduzir, entender. E terceiro, don't worry, I'm gonna tell you where they are. Ou seja, não se preocupe, eu vou te dizer onde eles estão. O don't, ele está aqui na negativa, está em vermelho, uma contração do do not, imperativo negativo não. I am é uma contração do I am e o gonna é uma forma informal do going to, como eu já venho falando também. E está no futuro. I'm
I'm gonna tell you. Ou seja, eu vou te contar. Não se preocupe, eu vou te dizer onde eles estão. Parte 15. Both of them, and that's the point. You'll have to choose. He's at 250 52nd Street, and she's in Avenue X. That's Cicero. Então, primeiro, both of them. Aqui vejo que tem uma contração coloquial. Tem esse am em sublinhado, já substituiu o them. E o of quase some na fala, né? Então, of them. Mas significa of them. Só que aqui você já lê both of them. Ambos, que são eles, ou simplesmente os dois. And that's the point. You have to choose. E esse é o ponto. Você terá que escolher. That é uma contração do that is. Esse é. You, ele está numa contração do you will. Você vai ou você terá. He's at 250 52nd Street. O que quer dizer isso daqui? Ele está na rua 52, número 250. He is, uma contração do he is. Ele está. Em inglês, o número vem antes do nome da rua. Em português, o padrão é rua tal, número X. E aqui o 52ND significa 52nd, 52ª. Para minha tradução, eu já falaria assim. Ele está na rua 52, número 250. E quarto, and she is on Avenue X at Cicero. E ela está na Avenida X em Cícero. She is é uma contração do she is. Ela está. Em português, usamos a preposição em antes de cidades ou bairros. Em Cícero. Mas aqui em inglês você vê at Cicero. At Cicero já tem o at, que eu coloquei em amarelo. Parte 16. Which one you going after? Rachel! Which one you're gonna after? Ou seja, qual deles você vai perseguir? Wanner, aqui tá, eu coloquei tudo junto, porque parece que na fala nem dá pra ouvir direito. Tá tudo bem rápido, mas nós vamos pegar dent. One are, contração coloquial de one are. In which one are, ok? You going after pode ser traduzido por perseguir. Going after, perseguir, ou ir atrás de. Rachel, Batman escolheu Rachel. Aí já a outra parte, we're getting dent. Eles vão atrás do dent. Nós vamos pegar o dent. We're, contração do we are. Podemos omitir o nós em português, pois o verbo já indica a primeira pessoa do plural. E o getting aqui é capturar, pegar, no sentido de we're going to get him. E o quarto, go 250 52nd Street. Vão, rua 52, número 250. Ou você fala, vão, rua 52, 250. O go é um imperativo dirigido no plural. Vão ou sigam. Vão nessa rua aqui. O Gordon tá falando isso. Vão nessa rua aqui e o Batman ele vai lá na Rachel. Esse é o sentido. Então, com essa aula aqui dessa análise da cena do Coringa, o Batman, com certeza você já melhorou muito o seu listening, você já aumentou sua percepção de algumas coisas aqui do inglês, palavras, montagem de frases, pronúncia. Tem muita coisa como isso daqui, ó. E Wanner. Isso tudo junto parece que confunde, mas se você for analisar ponto por ponto, coisa por coisa, você já consegue conectar tudo e ir entendendo cada vez mais. Então esse é o inglês, é um estudo eterno e com esse vídeo já te ajuda bastante você aumentar a sua compreensão, seu listening e você vai melhorando cada vez mais. É só você não desistir. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, me ajuda bastante. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo e um abração para você.